para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Todas as nossas linhas abertas e redes sociais para que você mande as suas perguntas sobre como identificar relacionamentos perigosos. Pelo telefone, você consegue falar conosco ao vivo ou deixar sua pergunta com a produção no 0 operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor. O tema de hoje, faça o seu comentário, escreva na linha do tempo, ou então mande sua mensagem particular. É importante dizer, você pode sempre mandar sua mensagem de maneira particular quando você não quiser ser identificado, e nessa mensagem, ainda que ela já seja particular, me avise que não quer ter a sua identidade revelada. O importante aqui é responder a sua pergunta, porque o programa é feito para você. Vai lá também na minha página, facebook.com/Denise Luque. Você consegue acompanhar. E no Snapchat também você consegue acompanhar aqui nos intervalos, antes do programa começar. A gente fala um pouquinho, tem minha rotina lá também, meu dia a dia. Denise Luque, tudo minúsculo, sem espaço, do jeitinho que está escrito aqui na sua tela. Adiciona lá que você vai acompanhar. Tem muitos vídeos hoje. Lembrando que os vídeos ficam disponíveis 24 horas para que você possa assistir. Hoje, sobre esse tema, que é como identificar relacionamentos perigosos, eu recebo e converso, entrevisto hoje a doutora Verusca Glendov, que é psicóloga. Doutora, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. É sempre um prazer estar aqui no Consulta e é tão bom a gente poder conversar com o público, esclarecer tantas coisas, eu fico muito feliz. Queria começar lá da infância, porque eu não sei se todos, mas muitos desses distúrbios ou transtornos que podem fazer com que os relacionamentos sejam perigosos, né? Começam na infância, as pessoas nascem desse jeito. Eu posso citar aqui alguns transtornos de humor, por exemplo, que a pessoa fala bipolar, né? Os transtornos de personalidade, né? A pessoa nasce desta forma e isso já se manifesta na infância, né? É interessante a gente entender exatamente o que engloba exatamente uma pessoa perigosa, né? Porque nós temos uma linha gigante de possibilidades. Eu costumo dizer que a gente tem que levar em consideração vários sinais, várias situações, para a gente poder conseguir colocar dentro de um quadro. Porque de repente a gente pensa numa pessoa perigosa, Denise, e a gente pensa naquela que bate, ou naquela que é agressiva, ou apenas naquela que tem um transtorno de humor. Mas eu posso garantir para você que uma pessoa invejosa, ela pode ser uma pessoa muito perigosa. Que uma pessoa que, por exemplo, é casada ou é comprometida com alguém e tenta ter um caso com uma amante é uma pessoa perigosa. É uma pessoa que não vai se importar com aquela outra pessoa. Então, o que a gente engloba nisso tudo? Na verdade, são vários quadros que a gente pode englobar. Alguns destes quadros, que são quadros mais específicos da área de transtornos emocionais ou transtornos psiquiátricos, nós encontramos sim a partir da infância. Mas muitos desses outros quadros foram desenvolvidos por conta de várias outras situações. A pessoa começou a desenvolver uma ambição, uma inveja, né? E de repente não foi na infância que isso aconteceu. Agora, quando nós encontramos casos, né, de bipolaridade, sociopatia, casos de psicopatas e por aí vai, né, nós encontramos sim, desde processos muitas vezes infantis, às vezes processos na adolescência, e que foram de alguma maneira sendo confirmados ou foram sendo reforçados. Por isso que é muito importante quem está em casa entender que a gente precisa estar muito atento, né? Não é uma forma dramática dizer cuidado com quem está ao seu redor, cuidado com o desenvolvimento da sua criança, porque às vezes as pessoas podem achar que a gente dramatiza. E a intenção realmente não é essa, mas nós precisamos prestar atenção. Como é que as crianças estão sendo cuidadas? Se você pega um sociopata, um psicopata, você na infância já percebe os sinais com pequenas idades. Mas muitas vezes, por não prestar atenção, às vezes as pessoas não têm tempo de se dedicar à família como, né, deveriam, poderiam. Entendo que as pessoas precisam trabalhar, às vezes muita coisa passa batido. Então, a pessoa não presta atenção naquela evolução. E aquela perversidade, aquela maldade vai de alguma maneira se reforçando, vai aumentando. E quando a pessoa consegue prestar atenção, já é um quadro complicado demais. Ah, mas se prestasse atenção, curaria? Inibiria. Porque o problema do sociopata, por exemplo, se você inibe na infância, ele não vai deixar de ser, mas ele vai ter medo das consequências de fazer algo ruim. Perfeito. Se ele cresce numa determinada velocidade, percebe que tudo é reforçado, ele não vai ser tão medroso, ele não vai ter receios, ele vai ser destemido.
E esse é o grande problema. A cara de pau de algumas pessoas perigosas chega a ser tamanha que ele acha que só ele é o esperto ou ela é a esperta. Porque, afinal de contas, ninguém percebeu nada até então, né? Mas eu quero englobar aqui, muitos profissionais talvez não englobariam, né? Eu atendo num volume muito grande, são muitos anos de experiência, posso dizer para você, é desastroso ver, é perigoso ver o tamanho do problema que uma pessoa consegue arrumar se ela não prestar atenção nos relacionamentos sociais que ela tem, se ela não prestar atenção nos amigos de trabalho que ela possui, se ela não tomar cuidado na hora de escolher um relacionamento afetivo. Infelizmente, tem muita gente aproveitadora, mentirosa, manipuladora, que são perigosíssimas e tiram proveito, né? E daí tem um leque gigante, Denise, que a gente precisa estar atento. Perfeito. Ainda durante a infância, e por vários fatores, eu vou citar aqui um exemplo que eu já conversei com vários especialistas, por exemplo, o uso de drogas durante a gestação pode ocasionar diversos problemas à criança que vai nascer. Sim. E às vezes é uma criança que já tem um diagnóstico de uma bipolaridade, ou um transtorno de humor, né? Dentro de casa, a família, é uma criança, a família fica preocupada. Cuidar na infância é a melhor hora para que isso não, para que essa criança não vire um adulto que vai levar esse problema para a família que vai constituir e para a vida adulta, é isso? Exatamente. No período da gestação é um período muito importante da composição dessa criança, Denise. E qualquer tipo de problemática, de trauma dessa mãe, também pode trazer alterações nessa gestação. O uso de qualquer tipo de substância que possa causar algum tipo de dano para essa criança. É até chocante, Denise, a gente imaginar que existem crianças que já nascem dependentes químicas, porque suas mães já utilizavam drogas. Crises de abstinência com dias de vida. De crise de abstinência. Né? E de repente, nesse processo de desenvolvimento, muitas perdas existiram por conta dessa gestação acontecer nesse tipo de quadro. Então, é claro que se existe um cuidado, e por mais que você tenha situações adversas, mas você depois passa a ter um cuidado, fala, não, vamos mudar isso, se teve um dano, vamos tentar rever, mas muitas vezes essa situação é prorrogada para muito tempo. Aí vem uma outra pessoa, por exemplo, afetivamente, que não está sabendo de nada, às vezes casa muito rápido, tem muita gente casando muito rápido, isso é um erro. Por mais que as pessoas, às vezes, pela ansiedade, achem que não e que estão apaixonadas, é um erro. Casar rápido demais oculta problemas emocionais, problemas com manipulação, problemas de sociopatia e tem N fatores. Então, se você está perto de casar, verifica se você conviveu o suficiente. Porque é muito perigoso a gente lidar com uma pessoa sem conhecer a pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma convivência a dois, num relacionamento afetivo, é algo muito sério. Agora, isso não significa que você não possa se casar com uma pessoa que tem um transtorno bipolar, por exemplo. Não. O que eu estou dizendo é o engano. Perfeito. É o engano. A ciência faz com que um controle seja feito, o tratamento seja levado a sério para que tudo Por seja exemplo, harmônico. muita gente me pergunta, Denise, por exemplo, eu estou gostando de uma pessoa, essa pessoa revelou que tem um quadro de esquizofrenia, que é uma doença séria, uma doença grave, tem vários tipos de dificuldades. E a pessoa disse, e agora? Eu gosto da pessoa, eu gosto da família, a gente se conhece há muito tempo, mas ele tem esse quadro, eu devo desistir dele? Aí a minha pergunta foi, o quanto você sabe e consegue lidar com a patologia? Porque ele tem uma patologia que é séria. Mas ele se cuida, ele toma os remédios, ele tem os cuidados, a família apoia. Você consegue lidar com isso? Vai conseguir lidar quando ele tiver as crises? Porque você vai ter que avaliar até onde você consegue lidar. Agora, é outra história quando uma pessoa esconde um quadro desse, uma pessoa esquizofrênica, vamos dar o mesmo motivo. E de repente casou em poucos meses com uma outra pessoa e a moça só descobre depois. Quando você começa a ter os surtos, as crises. Aí a pessoa casou enganada. Né? É diferente. Eu creio que é muito importante que as pessoas tenham toda a realidade da situação onde elas estão, independente da situação. Ou
Vou dar um exemplo de amizade, porque de repente estou falando de relacionamento. Mas pode ser um relacionamento de amigos. De repente, de amigos, começou a fazer muita amizade, você nem tem tanto tempo de amizade, já botou a pessoa dentro de casa. Você conhece o suficiente para saber o que aquela pessoa pode fazer dentro da sua casa? A gente já falou outras vezes sobre levar pessoas para sua casa. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que aprender a avaliar. Só que parece que as pessoas elas querem sentir as outras, Denise, com a carência que elas têm. E muitas vezes não se percebe racionalmente o quanto é saudável ou não aquele relacionamento, seja de amizade, trabalho e etc. Quem é o sociopata? O sociopata é uma pessoa fria, manipuladora e que ela tem determinados interesses naquele contato, seja ele profissional, pessoal, afetivo. Ele só se interessa pelo poder que aquele relacionamento vai trazer para ele ou para ela, porque nós temos sociopatas homens e mulheres. Ele quer saber da influência que aquilo pode trazer para ele ou do dinheiro que aquilo pode trazer para ele. Tirando essas três coisas, o restante não interessa. Se a pessoa vai sofrer ou não, se... Ele até se diverte com o sofrimento da sua vítima. Ele simula o sentimento? Porque ele finge o sentimento, né? Ele é uma pessoa extremamente fingida, manipuladora, controladora, porque ele precisa ou ela precisa ter controle da situação, afinal de contas eles têm objetivos específicos a alcançar e através desses objetivos não importa quem vai pisar, quem vai judiar, quem vai maltratar. O interessante é que até cair a ficha que a pessoa é assim, o estrago já foi grande. Às vezes o estrago se estende para as famílias, para os outros amigos, às vezes através de uma amizade, por exemplo, um sociopata faz amizade com um aqui, esse um não tem dinheiro, não tem nada, mas é muito amigo do empresário X. Então, esse sociopata vai fazer amizade com essa pessoa, não porque gosta, porque ele não sabe o que é isso, é totalmente desprovido de consciência, de arrependimento, não existe isso na vida do sociopata, mas ele vai ter uma amizade forjada que essa outra pessoa geralmente é carente, é uma pessoa que vai acreditar absurdamente nos comportamentos e esse sociopata vai conseguir conduzir a amizade a ponto de estar dentro da casa desse amigo que é empresário, até ele conseguir o objetivo dele, que é o dinheiro, a influência e etc. E aí, se você parar para pensar, você consegue identificar algumas pessoas que têm este comportamento. Sim. Você precisa de mais algum fator, você precisa que isso aconteça sempre. Uma pessoa que só busca uma amizade, só busca amizades por um interesse. E às vezes isso fica muito nítido, até mesmo para as pessoas ao redor. Né? A convivência se inclui ajuda, nesse grupo? Sim, a convivência as pessoas vão percebendo. Por exemplo, tem alguns quadros hoje em dia que a gente tem visto com bastante persistência. E que também podem chegar a um quadro de sociopatia, né? Tem sociopatas que se alimentam de relacionamentos. Eles se aproveitam de relacionamentos afetivos. Então, se aproveitam da carência, por exemplo, de mulheres carentes, se aproximam, se colocam de apaixonados e são extremamente românticos para todo mundo ver, porque não sente nada disso. E a partir daquele momento onde todo mundo acredita, aí ele consegue se aproveitar da própria vítima, né, por conta de toda a intimidade que muitas vezes consegue alcançar com essa vítima, se aproveita do dinheiro que a vítima tem ou de quem convive com essa vítima. E por aí vai, tem um leque grande, Denise. Como que dá para identificar isso? Porque acredito que seja difícil até para o profissional. Na verdade, olha só, Denise, é fácil identificar, o pior é isso. Mas a carência não permite. Os psicólogos sempre falam, a pessoa já tinha te contado, te mostrado a situação. Mas você não tinha notado. Não, uma pessoa carente, uma pessoa apaixonada não vai conseguir ver esse tipo de situação quando você olha. O maior problema é que, principalmente as pessoas carentes, elas idealizam, elas criam uma expectativa, elas criam um personagem que não existe. E esse personagem fica, de alguma maneira, muito próximo à vida delas. E quando elas olham para essa pessoa, não é a pessoa que elas estão enxergando, elas estão enxergando aquele personagem. Que elas querem. Então, quando você diz e revela, essa pessoa não é boa, cuidado. Por exemplo,
Uma coisa que acontece muito e eu considero um relacionamento perigoso. Uma moça chega, tem um rapaz que está apaixonado por mim. Só que ele disse que está quase se separando. Né? E a bendita da frase quase se separando é um grande indício, é um gigante indício de que essa pessoa é um perigo. Essa pessoa ela não vai te proporcionar nada, ela não vai ter uma responsabilidade sobre esse relacionamento, está gritando em alertas vermelhos e piscantes, mas a pessoa, por conta daquela expectativa e da carência, não, mas ele disse que já está muito infeliz, que esse relacionamento está muito ruim, por isso que ele está se separando. E aquela pessoa consegue imaginar um relacionamento maravilhoso porque acha que aquela pessoa é maravilhosa. Aí eu lhe pergunto, se a pessoa já está fazendo tudo isso com uma outra, já está enganando, já está mostrando que aquela outra de alguma maneira é ruim, por que não vai fazer com ela no futuro? É um relacionamento perigoso. Ou rapazes que começam a se aproximar de moças, mas você vai olhar o histórico, não fica nem uma semana, um mês com nenhuma. Um monte de relacionamentos afetivos já está indicando que é uma pessoa perigosa. Ela gosta do ato de conquistar e jogar fora. Por isso que eu disse, o leque, Denise, é gigante. E a gente precisa ficar muito atento com isso. Hoje a gente sabe, as mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho e muitas mulheres, às vezes mesmo dentro de um casamento, um relacionamento, ganham mais do que os parceiros, né? Mais do que o esposo, o marido, enfim. E eu já recebi psicólogos aqui que dizem que essa história do dinheiro no namoro também pode dar um alerta lá, né? Então, o homem que deixa essa namorada, na época, né, na ocasião, pagar tudo. Sim. Então, eu tenho carro, mas eu não tenho dinheiro para pôr combustível. Essa apaixonada faz esse pagamento. E pode ser o contrário. Estou usando o exemplo da mulher, porque o homem tem uma questão sempre de prover, né? O homem tem ali, se não dá para fazer, não faz, mas às vezes não admite que a mulher pague ou não admite que pague tudo, né? Então, isso pode ser um sinal, isso é muito pouco. Como que é isso dentro de um namoro? Porque se você conversa com pessoas que namoram, muitas falam, não deu certo, mas sabe, eu também pagava tudo, aí ficou difícil. Olha só, tudo começa devagar. Primeiro sinal, mentiras. Eu esqueci minha carteira, mas você depois percebeu que a carteira estava no carro. Paga pra mim hoje com o seu cartão e depois eu te pago, e não paga. Porque, veja, é lógico que é muito importante você prestar atenção nesse processo financeiro. E vivemos numa sociedade onde, às vezes, até o casal acerta, olha, você paga um, eu pago o outro. Isso. Claro que o ideal, por que é o ideal? Porque é o que socialmente a gente entende por conta dessa necessidade do homem de proteção, de cuidado. Ele paga muitas vezes as coisas. Não é porque a mulher tem um interesse, o homem paga. Não é nada disso. É porque ele, socialmente, desde a época das cavernas, saía para caçar e para poder trazer o sustento para sua esposa ou para a pessoa com quem estava. Então, naturalmente, você tem essa questão de trazer algo, de proporcionar algo para essa moça. Mas hoje em dia nós temos também essa questão de dividir. Então, muitas vezes combinado, você divide. Agora, quando isso não acontece, também é um indício. Só que quando vem acontecer esse indício financeiro, outros indícios aconteceram antes. Então, como é que a pessoa manipula você? Te controla por telefone o tempo inteiro? Faz uma lavagem cerebral em você, controlando. Oi, bom dia. Oi, boa tarde. Oi, boa noite. Por que demorou a responder? Onde você está? Por que demorou? Gente, isso é um sinal claro também de perigo. Se essa pessoa no namoro já está controlando desse jeito, imagina no casamento. E as pessoas que são controladas ficam com receio, Denise, de reclamar, de questionar e da pessoa ir embora. Mas se ela foi embora, ela te amava? Ou ela te controlava? Por que te controlava? A gente precisa prestar atenção nos detalhes. Outra coisa, a pessoa dizer algo, ela fala algo para você, mas você está enxergando que a atitude dela não é aquilo. Ela diz algo para você, mas ela faz diferente daquilo. Mas a cabeça carente, muitas vezes romântica, romanceia as coisas e diz, não, eu acho que é impressão, afinal de contas, essa pessoa é tão maravilhosa para mim. Só que de maravilhoso não tem nada. É a nossa cabeça humana, a carência humana que faz com que
né, algo ruim, uma coisa espinhosa, se transforma numa rosa sedosa. Então, é muito importante a gente prestar atenção nos detalhes. Na infância, muitas crianças são diagnosticadas, às vezes, já cedo, com transtorno de personalidade ou transtorno de humor. Sim. Não necessariamente vão desenvolver problemas maiores. Sim, né? exato. Que tipos de comportamento a mãe consegue, de repente, identificar nessas crianças que já levantam um alerta aqui? Tem criança, por exemplo, que assume, fez besteira, assume. Tem criança que não assume, então que é capaz de fazer o outro pagar por algo que ele não fez para ela se livrar. Sim. Um exemplo bobo, né? Pode significar alguma coisa nesse cenário? Olha que interessante, Denise, quando a gente lida com crianças, a gente tem que prestar atenção em duas bases muito importantes, né? As mudanças bruscas de comportamento, quer dizer, a criança agia de um jeito e mudou bruscamente, alguma coisa de errada tem, não é natural, ela pode ter, de alguma maneira, sofrido alguma situação, a gente tem que prestar atenção, né? Ou alguma outra coisa aconteceu que fez com que ela modificasse, ou a persistência de algumas manias, mentira, perversidade, maldade. Desde muito pequenininha a gente tem que prestar atenção. Então, uma criança muito pequenininha que gosta de machucar, que gosta de bater, que judia do animal de estimação, e você fala, você orienta, não há uma modificação, alguma coisa de errada tem. Não é natural. A criança muitas vezes faz algo, quando você sinaliza, essa criança, depois de algumas orientações, ela tende a saber o que é certo e errado. Mas se você percebe que existe uma insistência e às vezes existe um prazer, porque às vezes a mãe briga com essa criança sorri. E às vezes o ato que ela fez foi uma perversidade com alguma coisa, com uma pessoa ou com um animal. Então a gente tem que prestar atenção. Geralmente, crianças que judiam muito de animal de estimação, geralmente já tem um bom indício de problema. A gente tem que estar atento. Porque está ligado ao afeto, né? Se o afeto com o animal não existe, por mais que a família inteira apresente esse afeto e essa criança ela não está harmoniosa com esse tipo de processo, isso já é um indício de alguma coisa muito séria, né? A gente precisa, infelizmente, é muito difícil para os pais imaginarem que aquela ação foi uma perversidade, uma maldade. Né? É muito difícil para o pai, meu filho, o que é isso? Né? Então, é importante perceber que isso é um sinal, mas muitas vezes não se percebe porque é doloroso, dói imaginar que seu filho fez aquilo de propósito. Né? Então, por exemplo, você vê uma criança que sempre insiste em judiar do seu cachorrinho, essa mãe, ela vai ter uma negação sobre aquilo, não é possível, ela foi brincar e machucou sem querer, e às vezes a criança está sorrindo fazendo alguma coisa que não deveria. Então, isso é um sinal que a gente tem que prestar atenção. É diferente medo de judiar. Não, né? Totalmente diferente. Tem crianças que têm medo, às vezes empurra, mas você não bate, vai mas judiar de um animal. Exatamente. Agora, é importante lembrar, a criança nasce desse jeito, Sim. com essa perversidade, por exemplo, ou ela pode desenvolver isso? Dependendo da patologia que ela carrega, ela vai apresentar ou a partir do seu nascimento. Então, estudos já mostram que crianças que vieram de uma gestação, como você mesmo disse, com uso de entorpecente, podem ter mais facilidade de desenvolver psicopatias. Mas, como em tudo na vida, às vezes essa criança nasceu saudável, sem problema nenhum, mas por conta de situações do meio, conflitos do meio, o ambiente, os conflitos familiares que hoje são gigantes. Hoje tem famílias que são conflituosas, né? E que fica muito difícil. É difícil hoje você ter uma família estruturada. Infelizmente, existem muitas situações de separação e situações de namoros constantes e que essa criança fica confusa. Tem crianças que às vezes chamam 8, 9 pessoas de pai, porque a mãe namorou com 8, 9 pessoas diferentes depois que se separou. Então, essa criança ela fica confusa com o papel. Ou tem crianças que não sabem como lidar com os seus irmãos por conta também de conflitos, porque o irmão vem de outro casamento, que vem de outro casamento. Então, a gente sabe que existem dificuldades. Claro que quando tudo isso é conversado, quando tudo isso é cuidado, é diferente. Aconteceu, casou de novo.
explicou tudo para o seu filho, conversou com ele, estabeleceu a forma de guarda compartilhada para E que mesmo a criança que tem uma... Então, de repente, por essa gestação conturbada ou pelo ambiente conturbado, tem uma tendência a ter um problema quando bem acompanhado e num cenário melhor, isso pode ser perfeitamente controlado. Olha, Denise, tudo onde você encontra amor, carinho e conversa, tudo pode ser contornado, administrado, cuidado. O problema é que quando se larga e você vem perceber tarde demais, né? Agora, a gente tem vivido um momento bastante difícil. A gente tem visto, infelizmente, uma quantidade de pessoas com características bastante complexas nos relacionamentos, né? E eu tenho certeza que isso é resultado de tantos conflitos, de tanta falta de cuidado, tanta falta de amor. E também de muita patologia, infelizmente, né? A gente vive um momento hoje onde as doenças psiquiátricas, as doenças psicológicas, elas tomam um mapa gigante. E muitas sem cuidado, muitas sem tratar, muitas sem se preocupar. E alguém paga o pato disso. E pode ser lá na frente, de repente não é no momento onde não está sendo tratado, mas pode ser lá na frente. Eu confesso para você que o que mais me preocupa nisso tudo, Denise, de todos esses tipos, porque infelizmente, como eu disse, são muitos, o que mais me preocupa é o que tem acontecido com os relacionamentos afetivos. Isso, sem dúvida, é impressionante, porque a gente fica esperando, né, quando fala, relacionamento perigoso, imagina, meu namorado é bonzinho. E às vezes esse bonzinho demais é a característica que a gente precisava para começar a perceber melhor as coisas. Às vezes esse bonzinho é para te enganar. Às vezes essa bondade excessiva é para camuflar alguma coisa. Ai, meu namorado me ama tanto, ele quer casar, a gente está namorando um mês, mas a gente já sabe o que quer, a gente quer viver junto, vamos casar. Porque ninguém é bonzinho o tempo então todo. Será que essa bondade, essa pressa não estão camuflando alguma coisa? A gente precisa, infelizmente, observar os sinais. E pode vir dos dois lados, né? A mulher geralmente tem mais pressa, né? Mas pode ser do lado da mulher, pode ser do lado do homem também, essa pressa. Eu acho que a mulher é até muito paciente, Denise, porque tem mulheres também que esperam 10 anos. Cuidado, você que está assistindo televisão, eu vou falar. Eu vou falar, porque você que também está namorando há 10 anos, né? Veja bem. Esse relacionamento também não é perigoso para você? Porque talvez já sinalizou com todas as letras que essa pessoa não quer casar com você e você está insistindo. E só você nem E você está quase que obrigando essa pessoa a casar com você. E depois que ela casar, o que ela vai fazer com você? É verdade. Chega num momento, né, com tantos anos, de repente, de namoro, que você fala, não, agora a gente vai casar, vai ter que casar. Você que está dizendo, mas Verusca, também tem suas exceções, Lógico. Toda regra, queridos, tem sua exceção, mas é uma questão visível. Namorou 2 anos, 3 anos e não demonstra interesse nenhum em casar, mas por que não está demonstrando interesse? Conversa com a pessoa, tenta entender, porque se é financeiro, às vezes o financeiro é a desculpa. E por aí vai. As desculpas são gigantes, né? Não, é porque não tenho condição, é porque eu tenho que fazer 50 cursos fora do Brasil. Você sabe que num cenário como esse, quem já faz um acompanhamento com um psicólogo, você não precisa ter nenhum problema, nenhuma patologia para fazer um acompanhamento, fazer terapia, né? Ser acompanhada por um psicólogo, que as pendências da vida já são suficientes, né? Você não precisa ter nada. Né? Mas se precisa desse acompanhamento... A vida por si só já traz demandas. Exatamente, né? Exatamente. Essas demandas vão ser, de repente, enxergadas de outra forma, vistas, né? Dentro do consultório lá do psicólogo. Esse acompanhamento vai fazer muita diferença, né? É impressionante, Denise, porque a pessoa começa a colocar a forma como ela enxerga e nós começamos a questionar essa percepção. E conforme essas pessoas começam a prestar atenção nos detalhes, elas podem tirar conclusões melhores. Né? É interessante isso. Como é que reage aqui, como é que reage ali? Por exemplo, um relacionamento perigoso onde a pessoa é irresponsável, mas a moça está apaixonada pelo rapaz, ele é maravilhoso, ele é legal, ele dá flores, mas ele é irresponsável. Não se compromete com você e com sua família, não se compromete com a própria vida, não se compromete, não quer responsabilidades. Quer dizer, que expectativa é essa que a gente coloca muitas vezes no outro, por mais que o outro sinalize com todas as letras que aquilo vai ser um problema? A gente sabe que as pessoas hoje casam cada vez mais tarde, né? E às vezes
você encontra a pessoa certa já mais tarde, né? E aí você já tem uma vida inteira de amigos e pessoas que você quer levar adiante, né? Uma história, por exemplo, de ciúme excessivo com alguém que é muito importante para você. E pode ser homem, pode ser mulher, né? Isso pode também revelar algo Olha que maior? interessante, importante essa pergunta. Uma coisa é o ciúme, isso a gente encontra em níveis, né? Mais suaves, mais gritantes. E às vezes o ciúme foi por conta de traumas. Às vezes essa pessoa foi traída num relacionamento anterior, às vezes ela trouxe um processo que é repetição em sua vida. Então uma sinalização que para ela é clara de um problema, às vezes não tem nada a ver. Às vezes é uma distorção por conta do próprio trauma. Agora, possessividade é outro problema. Entendi. Uma pessoa possessiva, ela é extremamente perigosa. Ela está querendo te separar dos amigos, separar você da família, quer te isolar, porque ela quer te usar. Porque você vai ficar indefeso. É como um lobo que só vai atacar quando aquela ovelha estiver isolada do bando. Então, uma pessoa que é possessiva com você, te isola do seu grupo social, te isola da sua família, começa a colocar dificuldades para você frequentar determinados ambientes sociais. Essa pessoa é perigosa para você. Ela não está te protegendo, né? Na verdade, ela está te expondo a ela, não ao outro, a ela. E conforme você fica preso na mão de uma pessoa desse jeito, a probabilidade de você ter problemas e sofrer muitas coisas na mão de uma pessoa dessa é gigante. E você não vai saber a quem pedir socorro. Isso que você falou é sensacional. Quando você descobre alguma coisa sobre a outra pessoa e você está na fase do namoro ainda, você está na sua casa, provavelmente com a sua família, e a outra pessoa está na casa dela, provavelmente com a família dela. Então você tem esse amparo ali imediato. Então você está na sua casa, você está com sua família. Quando você descobre isso casado, onde é você e a pessoa e acabou, isso já, para mim, já denota um perigo, porque você já fica essa mentira que foi então levada muitos anos, né? Você já não pode confiar na pessoa. Confiança quebra, é isso? Sim. Às vezes essa possessividade é para esconder outras coisas. Às vezes a pessoa trancafia a outra, mas porque está escondendo outras coisas, não quer que a outra pessoa descubra. Às vezes está se aproveitando do dinheiro dessa pessoa e não quer que ninguém saiba. Meu Deus. E por aí vai. Acredito, sabe, Denise, por tudo que eu já vi em 17 anos de profissão, que a pior dor, acho que o pior machucado no ser humano não é só a agressão física, porque essa vai passar com o tempo, mas é a agressão do coração. O que está sendo feito com o seu coração? O coração, ele é um órgão importantíssimo para a gente, né? Não só vital, lógico, para a nossa vida no sentido orgânico falando, mas as nossas emoções é que vão ditar muitas coisas na nossa vida. Então, o que estão fazendo com o coração da nossa população? O que estão fazendo com o coração das pessoas? Então, é muita gente magoada, decepcionada, desenvolvendo doenças psicológicas, psicossomáticas. Por quê? Porque, às vezes, uma fala dói mais do que uma pancada. E tem gente que, às vezes, recebe dos dois. Então, que a gente possa, pelo menos, nos proteger, que a gente se proteja desse tipo de coisa. E os sinais, gente, eles aparecem desde o início. Começa a observar, começa a dizer não para determinadas coisas e vê se esse humor vai mudar de repente, vai ter uma alteração repentina. Porque é um grande ponto, um grande sinal. O manipulador, o mentiroso, enfim, o perigoso, ele não sabe ouvir não. Ele muda, o doce vira um amargo assim em segundos. Esse é um indício. Perfeito. Tem telespectador mandando mensagem aqui e hoje é cada vez mais comum e eu já tinha uma noção disso, mas cada vez que a gente traz um profissional psicólogo aqui, eu tenho amplia o número, minha contagem aqui na minha cabeça de pessoas que sofrem com síndrome do pânico hoje. Um telespectador não vou identificar porque ele manda mensagem particular, diz que tem síndrome do pânico há 23 anos, é bipolar, ele diz aqui desde nascença. Enfim, deve ter sido diagnosticado muito cedo. Já tomou todo tipo de medicamento. Aliás, falar de medicamento é muito legal, que não é o psicólogo que medica, mas o psicólogo acompanha o paciente medicado também. Mas não faço consulta com psicólogo, porque não acredito que possa melhorar. Estou vendo o programa e gostaria de uma resposta.
É bastante pertinente sua pergunta, porque olha só, com certeza diagnosticaram desde cedo a patologia, para dizer que é desde a infância, então teve algum tipo de diagnóstico. E essa situação teve uma evolução, porque depois disso se desenvolveu a crise de pânico, né? Ou seja, não houve só o processo desde a infância. Alguma outra coisa emocional aconteceu que piorou a situação dali para frente. A síndrome do pânico, ela é uma resposta orgânica a um processo de decepção afetiva muito grande. É mesmo? É. Você teve uma decepção de qualquer natureza, afetiva, social, principalmente afetiva. Passa-se o tempo e você tem uma evolução desse quadro. Eu tenho a pergunta do telespectador, Sim. que tem é bipolar e tem síndrome do pânico, né? Bipolar desde nascença, ele conta aqui pra gente. E não faz terapia, acredita que não pode melhorar. A doutora falou que algo aconteceu, porque do transtorno bipolar ele ainda desenvolveu essa síndrome do pânico. Como é que barra essa evolução? Olha só que importante. Se esse rapaz tivesse feito desde o início, ele teria um suporte emocional, ele teria como desencadear as suas emoções, colocar para fora, tirando toda essa possibilidade de guardar sentimentos, ele ia conseguir lidar com essa alteração de humor. Isso diminuiria a possibilidade de ocasionar outras problemáticas, né? A gente, infelizmente, está suscetível a passar qualquer tipo de situação na vida e aquilo trazer um desgaste para você. Eu acredito que por ele já ter a bipolaridade, ele já tem um gasto e por não ter onde canalizar essas tensões, essas emoções, isso se torna muito mais, né, sério. Então, quando você desenvolveu o transtorno e somado agora essa questão toda do pânico, agora são duas questões, dois gastos para você. O que a terapia fazia de positivo na sua vida? O que ela poderia fazer? Primeiro, você ia aprender como lidar com as suas emoções e com as alterações dessas emoções, com o humor dessas emoções. Você ia conseguir administrar melhor, controlar melhor esse humor, barrando possibilidades que faz você ir de 0 a 100 em 5 segundos, né? Quanto à questão toda do pânico, você ia aprender a ter controle sobre você. Um terapeuta treinado de forma, eu sou comportamental cognitiva, nós temos diversas linhas hoje em dia, mas eu sigo a comportamental cognitiva, que é uma linha extremamente de treinamento. Você é treinado a lidar com os seus processos e você canaliza suas emoções, fazendo com que você tenha controle e diminuição do seu quadro. A medicação vai te ajudar muito a suprir a tua carência química, mas se você não tiver um profissional para caminhar e ajudar você a controlar o gasto dessa química, você vai estar controlando de uma forma insuficiente. Todos os profissionais, todos os cientistas da área podem garantir isso, Denise. Se você trata a química e aquilo que gasta, que é a nossa emoção, a probabilidade de você conseguir um controle melhor e reduzir problemáticas é muito melhor. É maior, você se cuida mais. Então, você tomando só a química, a eficácia se torna menor. Ela vai ter uma eficácia, é lógico, porque quimicamente você está sendo suprido, mas o gasto emocional continua alto. O terapeuta vai te ajudar a diminuir esse gasto mental, fazendo com que a substância com a qual você controla, né, todo o processo tenha mais eficácia na sua vida. Então, é inquestionável, medicação e terapia aumentam a melhora do quadro, seja ele qual for. Então é importante começar desde cedo, porque você está falando, qualquer pessoa está sujeita a sofrer e de repente desencadear por algum motivo a síndrome do pânico, por exemplo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Sei lá, alguém teve uma situação extremamente complexa na sua vida, sei lá, descobriu uma traição, passou por um processo de luto, enfim. Dependendo do impacto que ocasionou a informação, dependendo do impacto que a situação causou, o gasto mental pode ter sido tão grande, Denise, que tem pessoas que entram em processos depressivos, processos de surto. Muita gente entra em surto psicótico por conta de desgastes. Então, se você desde cedo tenta controlar isso, se você desde cedo administra as suas emoções, as chances de você evitar um problema, óbvio que são muito maiores. Tem uma pergunta aqui, ela não quer ser identificada, a gente respeita sempre. E aí, de repente, a gente falou que cada vez mais tarde encontra, de repente, o amor da vida. Tem gente que encontra muito cedo, né? E aí você quer construir isso de maneira saudável. A telespectadora diz que tem 16 anos, é muito estressada, tem depressão, toma muitos remédios. Acredito que você faça o acompanhamento direitinho.
namora um rapaz, ela o descreve como sendo um amor, companheiro, amigo, sempre pede para parar de brigar à toa, parar de fazer barraco, ela diz aqui, né? E aí e com isso ele fica muito chateado quando ela tem então essas atitudes que ele pede para que ela não tenha. Como que a gente pode ajudar? Ela diz aqui. Ela sente que está afastando esse namorado e ele vem fazendo coisas que não fazia antes. Aí eu não sei o que ele está fazendo, mas diz que está bem com ele. Mas do nada ela muda. Às vezes está vendo TV com ele e de repente não quer mais ele por perto. Precisa de repente fazer um acompanhamento mais de perto? Como ela é muito jovenzinha, algumas orientações que eu acredito que possam te ajudar. Primeiro, como estão as questões hormonais? Ótimo. Como estão as questões dos hormônios da tireoide? Porque ela é muito jovem, pode ser que tenha tido algum desequilíbrio. Verifica na sua família se tem algum histórico de problemas na tireoide, problemas hormonais, porque o que pode acontecer muitas vezes, Denise, é que esses quadros eles existam e eles estejam camuflados. Então, quem olha pensa num processo emocional, mas quem garante que não tem algo orgânico? Depois que você for no médico, no endocrinologista, tirar essas dúvidas, verificar a tireoide, verificar o hormônio, verificar todo esse processo, ginecologista, enfim, verificar todo esse processo hormonal, vale a pena uma avaliação psicológica, para saber o porquê dessas mudanças de humor. Será que existe um processo de humor? Será que existe uma tolerância muito reduzida? Será que de repente não teve algum outro namorado e se traumatizou, então a tolerância para o namorado atual é pequena? Tudo isso tem que ser levado em conta, mas é necessário que se averigue com um profissional para poder ter mais precisão na resposta. Ah, tem várias perguntas maravilhosas chegando aqui também. Olha, eu não vou ler a pergunta exatamente, também a pessoa não disse que não quer ser identificada, mas com certeza ela não quer. Não quer com certeza ser identificada com essa pergunta. Mas enfim, vamos imaginar um relacionamento, Certo. um namoro, tá? Um namoro serve para que a gente conheça a outra pessoa, ver como é que vai funcionar essa relação. E algo muito comum é, ou ele ou ela, um dos dois, não quer ir nas festinhas da família. Sabe esses encontros sociais que às vezes você não quer ir realmente, mas você precisa ir. É sua família, às vezes eu não quero, é uma festinha, mas você tem que ir, porque é sua família. E a pessoa que está com você tem que ir também, né? Porque faz parte conhecer as pessoas, conversar com essa família, porque a família também vai ajudar, às vezes, a identificar esses sinais. Aí tem uma telespectadora diz aqui que o namorado foge das festinhas de família, não quer ir aos encontros de família dela, da família dela. No dele deve ir, ela não conta aqui, mas ela só se queixou do dela. Eu entendo, talvez que ela vá aos encontrinhos da família dele, mas não é verdadeira, é recíproca, entendeu? Entendi. Olha só, quantas coisas a gente encontra numa única resposta, né? Se você tem um relacionamento que na família dele participa de tudo, mas na sua família não participa, é porque essa pessoa não está assumindo esse relacionamento, infelizmente. Quando a gente se relaciona com a família também. Uma coisa, Denise, é você ter algum tipo de timidez, algum tipo de restrição, ou não gosta de determinadas exposições. É até compreensivo que não queira participar de todas as coisas, que não queira participar, né, ou de algumas coisas específicas, enfim. Outra coisa é, infelizmente, fugir de tudo. Isso pode ser um sinal claro de que essa pessoa não assume você como namorado. Porque você está sozinha. Quer dizer, você tem um namorado, mas ele é invisível nas festas sociais. Então você não tem um namorado, né? Isso pode ser um sinal de uma pessoa perigosa também. Porque, infelizmente, ele manipula e faz ela acreditar que ela é a pessoa importante da vida, mas, na verdade, ele tem medo de aparecer em público com ela. E, na verdade, ela não é importante, porque ele não está indo à família dela, que é importante para ela, né? Faz acreditar, mas não é importante. Grande parte das pessoas que se escondem é porque elas não querem ser vistas sendo, representando, né? Ou sendo vistas como namorado da pessoa. Ou seja, eu não quero assumir esse papel, eu não quero essa responsabilidade. Se eu aparecer em família, a família vai codificar como algo de responsabilidade. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Ou seja, provavelmente esse rapaz não quer casar com essa moça, não quer um relacionamento sério com essa moça e está enganando essa moça, muito provavelmente, e não quer de forma nenhuma que as outras pessoas façam cobrança para ele.
Ele foge das cobranças e das responsabilidades, o que é uma pena. Tem uma pergunta aqui. Diz que o programa é maravilhoso e esse tema relacionamentos perigosos chamou muito a atenção da nossa telespectadora, porque ela convive numa relação onde ela dá o melhor dela e só recebe migalhas, literalmente. É assim que ela conta aqui pra gente. E isso acontece há mais de 20 anos. Agora eu não suporto mais essa relação. Olha só, eu acredito que, assim como essa moça, muita gente vive nessa situação, né? E isso também é um sinal. Se desde o início você vive de migalhas, infelizmente esse relacionamento é um relacionamento perigoso. Porque a pessoa não está disposta a se relacionar. Ela não está disposta a somar ou dividir sentimentos. Ela apenas tem um interesse específico na relação, com certeza algum objetivo esse relacionamento tem, algum lucro esse relacionamento traz ou trouxe, mas infelizmente não foi para você. Uma coisa que a gente precisa pensar é que ninguém precisa viver de migalha. Nós não estamos aqui para viver de migalha. Ou a gente tem disponibilidade de um relacionamento sério, de viver a dois, de dividir uma vida com uma outra pessoa, ou não tem sentido persistir com isso. É muito importante que as pessoas percebam e evitem se relacionar, casar com pessoas que não estão dividindo sentimentos com você, porque a chance de infelicidade é alta. Nós já temos, Denise, uma estatística bastante preocupante. Em um ano, a cada 3 casamentos, um se separa. Então, será que essas pessoas não perceberam que o casamento seria um problema? Ou será que elas acreditaram dentro da expectativa delas de que casar melhoraria algo? Que casar traria uma solução? Se a pessoa já está mostrando que as migalhas fazem parte do processo para elas. Então, se nesse processo de namoro você percebe que marca com o namorado, ele não aparece. Quer passear e ir para as festas, não vai junto com você. Tudo que você precisa fazer, você não pode contar, a pessoa tem 1000 desculpas e você não é a prioridade da vida dessa pessoa. O que é que você ainda faz com essa pessoa? Porque essa pessoa já está mostrando que vai ser complexa. É diferente de você ter uma pessoa que sempre caminhou junto com você e está passando por um problema. Perfeito, às vezes é no trabalho, Está passando por um momento difícil. Uhum. Às vezes com um processo de saúde na família, no trabalho. Isso é diferente. Mas quando a pessoa é perigosa, ela mostra desde o início, inventa desculpa, inventa mentira. E as pessoas vão relevando, deixa, está cansado, está estressado. E às vezes está nítido que a pessoa é uma aproveitadora. Num caso desse, de 20 anos... dá até uma dor no coração, né? Sim. Pensar nessa situação. Resolveria, de repente, se a pessoa estiver disponível e disposta, porque você falou de disponibilidade, sim, de repente esse marido é alguém que não está disponível nessa relação, né? Então, tudo isso tem que ser conversado, terapia, né, de casal funcionaria? Sim, esse casal viria, avaliaríamos o que está acontecendo. O porquê que essa pessoa está disponível e a outra pessoa não está disponível. Muitas vezes... tem situações onde a pessoa não está disponível porque ela aprendeu que isso era o correto. É legal. Não deixa de ser perigoso, mas aprendeu que isso não era o correto. Às vezes vem de uma cultura familiar onde tem uma certa secura emocional, né? Você não se dispõe emocionalmente, você acha que é assim, que tem que ser duro, tem que ser rígido, tem que ser difícil. Tudo isso se corrige. Agora, quando existe um quadro de sociopatia, isso não se corrige, infelizmente. Psicopatas, sociopatas, pedófilos não têm cura cientificamente falando. E a gente está falando hoje de relacionamentos perigosos, de repente você fala assim, Denise, mas nem todo psicopata, nem todo sociopata vai de repente cometer um crime e vai trazer um transtorno assim grave. Só o fato de não fazer bem para uma das partes ali da relação, isso já é muito perigoso, porque nós somos muito preciosos, né? Claro, e o psicopata, ele mata seu sentimento, ele mata a sua esperança, ele te faz viver de migalha, ele te faz viver sem nada, afetivamente falando. Quer dizer, às vezes tem pessoas que pensam realmente no assassinato, no crime, e não pensam que matar teu sentimento, tua esperança, teu sonho... já é te matar estando você viva, matar, né? Você vai viver morta, mas de uma outra forma, né? Então, que a gente possa realmente olhar, analisar, que você que está assistindo em casa, queridos, queridas,
que analisem, que façam uma reflexão, coloca prós e contras. Não dá para viver num relacionamento perigoso, seja ele de amizade, de trabalho, se na hora que você coloca no papel o que é pró, o que é contra, tem mais coisas desfavoráveis a você do que favoráveis. Eu repito, não estou falando de um momento da vida que todo mundo pode passar por um processo, uma adversidade, um problema. A questão é quando existe uma insistência de perfil. Ah, e o que você me diz então daquela velha história de alguém que tem o dedo podre? Então sempre escolhe as pessoas problemáticas, não dá certo com ninguém. O problema é com as outras pessoas, ela escolhe mesmo, é algo que está nela e ela busca essa similaridade, e na verdade é sempre um problema. Nós temos duas questões aqui. Nós temos a pessoa dentro do seu quadro de carências, de traumas, de decepções e etc. E nós temos o doente, ou o perigoso, ou o invejoso, mentiroso e etc. Certo? Se eu sempre me relaciono com uma pessoa que apresenta o mesmo quadro, por que eu estou escolhendo esse tipo de perfil para mim? Alguma coisa em mim permite que eu sempre opte por esse tipo de dificuldade, que não vou dar conta. Então, eu preciso analisar, então, se você pega lá, quantas pessoas eu namorei e me relacionei, quais eram as dificuldades e por que não deu certo. Você vai encontrar a semelhança. Você vai encontrar a semelhança, então você tem que buscar uma ajuda, uma orientação para mudar esse tipo de perfil. Você está buscando o perfil errado. Ou seja, a pessoa tem uma problemática, mas você está optando por ela. Às vezes, Denise, tem outras opções tão melhores. Mas a moça quer namorar com aquele rapaz, ou aquele rapaz quer namorar com aquela moça, porque familiar, né? Ele de alguma forma é familiar a ela, ou vice-versa, e ele vai buscar o quê? O reconhecimento. É inconsciente, às vezes, isso? Totalmente inconsciente. Porque às vezes é repetição. Pai que já foi ausente, que você tem uma pendência, aí você busca alguém que é muito parecido com aquilo que já não te agradou. O que você vai buscar no relacionamento? Você vai buscar o quê? Você vai buscar o diferente? Você vai buscar aquilo que te falta? Você vai tentar repor na sua vida um papel que faltou? O que você está buscando naquele relacionamento? Outra coisa de relacionamento perigoso. Pessoas que se envolvem tendo mais de 10 anos de diferença. Você não está buscando um relacionamento, você está buscando qualquer outra figura. Como todo que a doutora fala, sempre tem a exceção, né? Sim, vamos abrir, né, as exceções, mas o que isso pode refletir? Na minha concepção, até mesmo isso na questão da idade, pode refletir o que isso? Quando você encontra etapas muito diferentes, então, por exemplo, uma pessoa até 10 anos, você encontra dentro de uma mesma década. Então, você tem um perfil de maturidade próximo, você tem vivências históricas, sociais e etc. próximas, que fazem com que você caminhe junto. Quando você busca um relacionamento muito diferente, acima disso, 15, 20, 30 anos de diferença, e quanto mais diferença, mais complexo isso se torna. Por mais que vários profissionais digam que não, mas olha, a experiência prática, eu vejo isso todos os dias. É difícil ver um casamento dar certo, de verdade, com uma diferença muito grande de idade. Você vai buscar patamares totalmente diferentes. Você vai buscar, você viveu em décadas diferentes, processos diferentes, você está vivendo pela primeira vez uma coisa, a outra pessoa está vivendo pela 10ª vez. Gente, você não está vivenciando junto, as descobertas elas não são próximas. Isso traz um monte de problemas. As estabilidades emocionais são diferentes, financeiras são diferentes, sociais são diferentes, famílias são diferentes. É difícil de você dar conta disso. Dá para você enxergar isso lá no consultório? Então, de repente, claro, alguém que fala, doutora, eu quero saber se eu sou a exceção dessa regra que você falou. Você consegue analisar? É claro que em tudo a gente tem que saber que tem sempre uma porcentagem que escapa dessa situação, né? Às vezes a pessoa tem uma diferença de idade, mas cronologicamente ela não se encontra naquela idade. Mas no geral, Denise, infelizmente, não é o que acontece. O ser humano ele tem uma mania de querer viver o conto de fadas e às vezes não analisa a consequência disso. Eu acho que a pessoa ela tem que saber se ela vai dar conta disso. Porque uma hora essa diferença, ela vai ser muito diferente, ela vai ser muito grande, ela vai ser ampla. E a pessoa tem que ter consciência se ela vai dar conta disso. Então, que realmente a gente possa avaliar. Dos dois lados, né? De repente, o mais velho saber lidar com a juventude da outra pessoa que está ali, não está na mesma faixa etária, né? A pessoa diz, olha, vamos para a festa de família, vai ter um churrasco, a pessoa já está cansada, porque tem uma diferença gigante, já participou de tanto happy hour. Quer dizer, tudo isso tem que ser avaliado. Uma outra questão muito importante, que a gente sabe que não é o ideal,
mas é o que acontece. De repente a pessoa já tem filhos de outros relacionamentos. Como é que você faz para... Então, essa pessoa, a esposa ou o marido, escolheu o novo parceiro, então você vai se casar, enfim. Como é que você introduz essa criança nesse meio, onde esse filho, que é dele ou dela, não é filho da outra pessoa que está entrando aí junto? Como é que você introduz isso? Tanto numa questão de confiança, quanto no risco de repente, ter uma patologia envolvida? Tudo tem que ser muito planejado. Então, se você está casando com uma pessoa que já tem filhos, você, primeiro, consegue lidar com isso? Está consciente de que a mãe dessa criança vai estar presente nesse relacionamento? Até porque, hoje em dia, as guardas são compartilhadas e isso faz parte do processo. Ok, Verusca, não sou ciumenta, não tem problema, eu lido com isso numa boa, ok. Então, como conquistar essa criança? Porque ela também vai precisar de uma referência em você. Ela vai precisar tanto em você quanto no relacionamento da mãe. Tudo isso precisa estar harmonizado. Nos dois novos relacionamentos. Ela vai ter uma vida, vai distribuir, né, sentimentos com uma família e com outra. Ela precisa ter o apoio de ambas. Você vai ter que saber que você vai ter que dar suporte, né, de madrasta para essa criança, vai amar essa criança, vai conseguir ajudá-la, vai conseguir buscar na escola junto com seu esposo. Você vai entender que essa criança vai ter em você também uma representação afetiva. E você precisa estar consciente disso. Não existe essa de que, não, eu quero casar, mas eu não quero ter contato com o filho que ele tem do outro casamento. Gente, isso não existe. Porque vai sofrer você, vai sofrer seu marido e vai sofrer essa criança. E se esse noivo aceita uma condição como essa, ele já está entrando numa desvantagem gigante nesse relacionamento. Porque vai ser podado dele o direito de ser pai dessa criança e ele é pai dessa criança. Então, tudo isso... porque você evita o contato, né? Entendi. Aquilo que eu não vejo, o coração não dói, então será que eu não tenho que rever isso? Porque se você já tem esse tipo de sentimento, então não é melhor casar com alguém que não tenha filhos? Porque se é para ter um relacionamento conjugal onde todos vão sofrer, não tem sentido. Criança se apega, Denise. E a criança vai projetar muitas vezes nessa madrasta sentimento também. Então todo mundo tem que saber lidar com isso. A criança não pode ser punida por uma situação onde adultos passaram. A criança não tem culpa disso. Ela tem direito de ter a família, de ter convívio com a mãe, convívio com o pai, convívio com irmãos, com o vô, com vó, com o tio, com todo mundo. Isso não pode ser podado, excluído da vida da criança. Perfeito. O tema é vasto, né? Daria pra gente, a gente falou, passeamos aqui sobre diversas situações, daria pra gente fazer programas falando sobre cada um desses transtornos, de cada uma dessas patologias. Espero que você volte para que a gente possa falar mais, né? A doutora falou de algumas situações que realmente não se tem, não se sabe, não tem cura, né? Então, é preciso evitar entrar em situações como essa e quando já existe um transtorno na infância, buscar esse tratamento e fazer esse acompanhamento. Então, busca o profissional que vai poder ajudar, porque isso evita problema no futuro. Então, para que as crianças, mesmo com problemas, vivam saudáveis ali, sem levar isso adiante, tem que fazer o acompanhamento. E, não tem nenhum problema fazer o acompanhamento a vida inteira, né? Porque, aliás, é muito bom ter sempre alguém para contar, né? Hoje, os relacionamentos são cada vez mais restritos, né? Quantos amigos você tem, né? De repente, não dá para você contar as suas coisas para os seus amigos, eles não podem te ajudar, o profissional pode te ajudar. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de percepção. Tem dificuldade de perceber quem é bom amigo, quem é bom relacionamento. Então, alguém que é sempre machucado nas amizades, né? Você sabe, eu desenvolvi um canal, inclusive é o Doutora Verusca, o canal no YouTube. Quem Doutora Verusca, acessa lá, que é o contato da doutora aqui. Doutora Verusca. Tem o telefone também? Tem o telefone também, que é o WhatsApp, para você que quer falar comigo, quer mandar uma dúvida, quer mandar perguntas. É o 982490073. Por quê? Esse canal do YouTube ele foi criado justamente com as perguntas das pessoas, Denise. Ai, que legal. As pessoas me mandam perguntas, independente do volume de perguntas que elas mandam com o mesmo tema, eu gravo e coloco o vídeo no YouTube. Por quê? Às vezes você está em casa e fala, meu Deus, o que eu faço, Verusca? Eu tenho um convívio com uma pessoa, estou achando que ela é dissimulada. Tem um vídeo lá. Verusca, meu namorado está enrolando, não quer casar. Tem um vídeo lá. Então, eu coloco vídeo para tudo. Então, a Verusca é meu chefe, não é possível. Será que ele é incompetente? Tem um vídeo lá. Então, eu tenho mais de 150 vídeos que foram... E tem os nossos também. Aliás, a doutora divulgou que viria aqui hoje. Várias pessoas pediram para mandar beijo, né? Não dá para mandar beijo para todo mundo, mas sintam
todos os meus beijinhos aí pra vocês, pelo carinho. Recebo várias mensagens diariamente, então beijos para todos aí que acompanham a doutora e que tem esse carinho por mim também e pelo programa, porque a gente sabe que é de grande valia e muitíssima responsabilidade também. Vou passar o contato de novo, então. É o WhatsApp. Então, tem pergunta? Quer saber sobre determinado tema? Manda para a doutora. 0 operadora 11 98249 0073. E no YouTube, se inscreve lá. Doutora Verusca, que tem vários vídeos. Esses que a doutora grava para atender a demanda das perguntas do WhatsApp. E os nossos vídeos também, que, aliás, fazem o maior sucesso, né? Se inscrevam, porque assim você acompanha todos os materiais. Eu tô com um conjunto de coisas para trazer. Denise, eu tô com os vídeos. As pessoas pediram alguns temas e eu tenho buscado tentar trazer essa solução. Então, se você quiser, principalmente para quem está namorando, está noivo ou vai casar, olha que aguarde, precioso. se inscreva lá no canal que tem vídeos novinhos aí para aparecer. Que aí você fica sabendo antes. Assim que sai o vídeo, você já é notificado. Obrigada, doutora, foi um prazer Eu que agradeço, Denise. E olha, uma última coisa para você que está ouvindo esse programa. Deus não te colocou à toa nesse programa para você assistir tudo isso, não. Será que não está na hora de você refletir sobre sua vida, sobre seus relacionamentos? Se esse é o sinal, não ignore os sinais, porque eles podem salvar a sua vida.